Graça e paz, irmãos. Mais um vídeo aqui de estudo do canal Tua Graça Me Basta. E eu quero propor aqui nesse estudo, a gente lê em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7, que diz assim a palavra de Deus. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? É uma pergunta que o apóstolo Paulo faz. Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Então, meus amados, o que o apóstolo está trazendo para nós aqui, o entendimento orgânico, é dentro do homem. Isso a gente precisa entender. Então, quando ele diz assim, ó, por acaso estou dizendo que a lei é pecaminosa? Irmãos, existe qualquer coisa fora do homem que seja pecaminoso, irmãos? Existe? Não existe nada fora do homem que seja pecaminoso. Ainda na lei, todo pecado estava dentro do homem, todo pecado, não existia nada fora do homem que fosse pecaminoso. Nunca existiu nada fora do homem pecaminoso. Nunca existiu o mal fora do homem, nunca existiu o mal fora do homem. Igual as pessoas falam do diabo, né? A religião fala do diabo. Mas se nós fôssemos fazer aqui trazer aqui uma história para os irmãos e fosse possível existir de fato um ser chamado diabo, que era o pai de todos os males, né, irmãos? O pai da mentira, o pai de todos os males. Se ele existisse de fato esse ser, e Deus amarrasse esse ser, tirasse daqui da terra, colocasse lá na lua para ele não influenciar mais aqui o povo da terra. Você acha que resolveria o problema da humanidade, tirasse o diabo enquanto um ser daqui da Terra, resolveria o problema da humanidade? Não resolveria. Porque esse mal, ele não está fora do homem. É como o apóstolo está dizendo aqui. A lei é pecaminosa? Ele mesmo responde, claro que não, porque a lei está fora do homem. A lei está fora do homem. A lei está escrita em tábuas de pedra. A lei está escrita, está cravada lá nas tábuas de pedra. E se está fora do homem, o pecado é na lei? Está na lei? O problema está na lei que está fora do homem? Lógico que não. Nós estamos falando do evangelho orgânico, irmãos. Aí ele diz assim, na verdade, foi a lei que mostrou o meu pecado. Tá? A lei estava lá fora, ela só veio para mostrar o meu pecado. O Paulo estava vivendo aqui na lei, tá, irmãos? Na época da lei. A lei revelava para eles o entendimento que, ao quebrar essa lei, eles estavam pecando. A lei trazia ordenanças que, quando eles quebravam essas ordenanças, eles estavam pecando. Mas a lei não influenciava ninguém para desobedecer as ordenanças. A lei não era essa influência má que fazia eles desobedecerem. Então, todos aqueles mandamentos que foram ditas, né, ao povo judeu, desde Gênesis, né, ao livro de Levíticos, onde traz todas as leis, 613 leis, 365 leis, dizendo para você que você não podia fazer, não é? Se eu não me engano, 248, dizendo para você o que você tinha que fazer. Então, todas essas leis aí, tudo isso que era esse sistema de leis, não era mal. Isso aí não era pecaminoso, a lei que estava escrita na tábua. O problema sempre esteve dentro do homem. Você vai ver que ele está dentro do homem. Então, eu jamais saberia que cobiçar era pecado se a lei não dissesse, não cobice. Então a lei era para avultar, para trazer à tona, para colocar isso para fora. Mas isso sempre esteve dentro, tá, irmão? Sempre esteve aqui dentro do homem. E agora a lei foi dada para que, de alguma maneira, o homem entendesse que
essa lei poderia trazer para fora aquilo que estava oculto dentro do homem, aquilo que era a morte, aquilo que era transgressão. Mesmo que ele não quisesse transgredir, pelo menos uma dessas leis ele estava transgredindo o tempo todo. Pelo menos uma delas ele estava transgredindo, no mínimo, né? Então era isso que a lei fazia. Ela trazia à tona, ela trazia para fora do homem aquilo que sempre esteve dentro do homem, que é orgânico, que estava no homem desde o nascimento. Aquilo que não entrou no homem, mas ele sempre esteve no homem. Ele só saiu do homem quando a lei começa a revelar para eles o que é esses pecados, essas transgressões. Então ele diz assim no versículo 8: mas o pecado usou esse mandamento para despertar onde? Onde que o pecado despertou? Olha como que ele fala, para despertar onde, irmãos? Dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. A cobiça, ela veio de fora do homem para dentro. O tempo inteiro a cobiça esteve no homem. Estava lá. O homem era cobiçoso desde o princípio. Só que ela estava oculta. O homem cobiçava e não sabia que cobiçava. Ele só passou a entender que ele cobiçava quando a lei foi entregue para ele. Olha, não cobiçarás. O homem só entendeu que ele era adúltero. Sempre o adultério teve dentro dele, mas ele só entendeu que ele era adúltero quando a lei disse para ele, não adulterarás. O homem só entendeu que ele era idólatra, que ele idolatrava, o dia que ele olhou para a lei e a lei refletiu essa imagem dele. Então a lei, irmãos, era como um espelho bem grande colocado na frente desse homem. Quando o homem olhava para a lei, refletia a realidade daquele homem. Então, quando ele olhava para a lei sendo esse espelho, ele conseguia enxergar dentro de si, o seu próprio interior. Então, a lei ela foi colocada exatamente para revelar no meu interior aquilo que eu ocultava, aquilo que estava oculto a meu respeito, tá, irmãos? Aquilo que estava escondido a meu respeito. Quem eu era de fato, eu não revelava isso no entendimento. Por quê? Porque não havia, antes da lei, não havia algo que refletisse quem eu era. E essa lei chegou para refletir quem essas pessoas eram. Quem esse homem era, tá? O homem que é o homem aqui da revelação. Nós vamos chegar um pouquinho mais à frente e vamos discutir a respeito disso aqui, daquilo que está escrito aqui. Então, a lei era como se fosse um espelho. Entenda, a lei foi dada para avultar o pecado. Porque o homem, sendo quem ele era, enquanto Deus não havia dado a lei, o homem não sabia quem ele era. Ele não sabia. Você lembra que eu disse que a fé ela foi dada para revelar a mim quem eu sou? Exatamente como esse espelho. Só que a fé agora vem e fala a verdade a meu respeito. A lei veio e deixou eu entender agora a vida a meu respeito por intermédio da minha própria alma, do meu próprio entendimento, entendeu? A lei veio, mas ela não me impediu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A lei veio, me apresentou quem eu era, mas ainda assim a minha natureza era humana e pecaminosa. Ela não mudou a forma, né, de entendimento dessa natureza humana e pecaminosa se revelar a mim, se manifestar a mim. Então, a lei, quando ela foi dada, ela foi colocado diante de mim esse grande espelho, e eu passei a enxergar agora quem eu sou, mas ainda vendo a minha natureza humana e pecaminosa. Essa natureza revelada por intermédio dessa lei, avultada, trazida à tona, trazida à baila. Então, eu quero ficar só nesses dois primeiros versículos mesmo, tá? Em que o versículo 8 nós vamos ler que o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. O que aconteceria? Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder de ser revelado, tá, irmãos? De fazer com que eu entendesse essa quebra, né? Da quebra dos mandamentos, né? Das ordenanças, da quebra da legalidade. Isso aqui só foi possível porque
o espelho foi colocado diante de mim, eu vi o quanto eu quebrava a lei de Deus, o quanto eu era um transgressor, tá, dessa lei. Eu era uma pessoa que transgredia essa lei. Isso aqui nós estamos falando desse homem aqui, tá, irmãos? Revelado aqui pelo apóstolo Paulo. Irmãos, eu quero, por favor, pedir para vocês que têm acompanhado o nosso canal, que você deixe os seus comentários, que você ative o sininho de notificações para receber os vídeos novos, que você comente a respeito daquilo que você está ouvindo, está entendendo, está compreendendo, tá? Que você acesse nossas redes sociais, que você venha fazer parte da família Tua Graça Me Basta. E também não esqueça de compartilhar isso nas suas redes. Vamos fazer com que as pessoas cheguem ao entendimento da revelação da palavra de Deus. Então eu te agradeço a sua compreensão, agradeço a sua paciência e graça vos seja multiplicada sempre.